Boa noite. Hoje nosso encontro é para falar um pouquinho sobre o amor. Pouquinho porque falar sobre amor é um tema com certeza complexo, extenso e de muitas reflexões, né? E eu acho que a primeira reflexão e mais importante reflexão é o que é amor, ou qual o conceito de amor que cada um tem para si. O amor é algo que é inerente ao ser humano, vem com cada um de nós, né? A partir do momento que nós nascemos e estamos vindo da fonte criadora, viemos da fonte criadora, viemos de Deus. E esse é o principal ato de amor, né? A questão desse nascimento, dessa mônada que vem, que sai do Pai Criador, que se transforma depois em uma individualidade, em uma alma. Então tem essa essência do amor dentro de si. E que foi se perdendo, foi se escondendo de acordo com a realidade de cada um e até mesmo em termos e sentido do nosso contexto social, né? De tudo que nós vivemos. Às vezes conversamos com as pessoas e elas desacreditam do amor, né? Eu mesmo tive um momento na minha existência, muito tempo atrás, que me lembro de ficar andando na areia, de andar na areia, pensando em tantas coisas que eu escutava no consultório e me questionava, falava, acho que o amor não existe. Porque eu via tanta coisa considerada amor que na verdade era mais uma expressão de um desamor por si próprio e principalmente desamor pelo próximo, né? E depois eu mesmo me recriminava, como é que eu podia pensar nisso? Impossível pensar nisso, porque eu iria contra as leis divinas. Porque o amor, ele faz parte da nossa vida e no fundo é o que sempre procuramos. O tempo todo procuramos, o tempo todo necessitamos. E é nessa necessidade que passamos a confundir até mesmo o que é gostar de si próprio, do que é gostar do outro, ou como eu gosto de mim, como eu gosto do outro, até onde eu estou sendo egoísta pensando só em mim, até quando eu sou altruísta demais, ou seja, passei do altruísmo e me esqueci para cuidar do outro e não pensar que eu também tenho que gostar de mim e cuidar de mim. Então veja, é extenso o tema. É extenso todas as confusões, todos os desencontros com o amor e a nossa busca de encontrar este amor. Então foi por isso que hoje foi escolhido para a gente falar um pouquinho sobre esse tema e na verdade já estamos falando, né? Que esse amor existe dentro de cada um de nós e que é um sentimento que precisa ser desenvolvido. Precisa ser às vezes relembrado. Será que eu estou agindo com amor? Será que isto é amor? E muitas vezes percebo pessoas assustadas. Nossa, eu tenho esse amor? Eu sei o que é amor? Eu amo de verdade? E se partimos da fonte criadora e esse amor existe dentro de cada um de nós, então esse amor está dentro, faz parte. E para se apresentar, ele vai se apresentando à medida que nós vamos desenvolvendo nas nossas ações, na nossa consciência, no nosso aprimoramento e amadurecimento, e colocando e percebendo esse amor em tudo que fazemos, como falamos, como existimos, como transitamos, em tudo. Como eu disse, o amor é algo que nós procuramos a vida inteira. O amor é o que sempre buscamos. Então que possamos a partir de agora, saber o que estamos realmente procurando e como estamos agindo para chegar nesse objetivo que é amar e seguir os 2 principais mandamentos, porque os 10 mandamentos, eles se resumem a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que é não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Perdoar como você quer perdoado. Amar como você quer ser amado. E para isso, eu tenho que olhar para o outro, independente do que ele é. Porque ele existe, ele está no mundo.
Ele faz parte do mundo, como cada um nós fazemos parte do mundo. E cada um tem o seu direito de ser e existir. Cada um tem o direito de fazer como entende que é para fazer. Porque o livre-arbítrio é algo que faz parte da encarnação. O livre-arbítrio é o grande aprendizado do homem. O livre-arbítrio é a maior sacada no sentido de quais são as suas escolhas. Então nós temos o livre-arbítrio para agir, para escolher caminhos. E no ato e na essência do amor é aceitar e respeitar o outro dentro daquilo que ele entende que é o caminho dele. Sem julgamento, sem condenação, sem preconceito, entendendo que ele existe da forma que ele entende, da forma que ele veio para experimentar e também precisa passar pelo processo de amadurecimento para se melhorar, para fazer novas escolhas. Sempre dizemos que a consciência é uma coisa que muda, porque à medida que nós vamos tendo mais consciência, nós vamos percebendo que muita coisa que gostávamos ou fazíamos antes não serve mais para o momento atual. Então nós somos seres mutáveis. E é nesse sentido que temos que respeitar o processo de evolução de cada um, tanto quanto queremos que respeitem o nosso processo. Eu fiz umas anotações aqui de quanto que nós confundimos o que é o amor, né? Pensamos que é amor. É o nosso ato de precisar desesperadamente do outro. Será que precisar desesperadamente do outro é sinônimo de amor? Como se o outro devesse a vida dele a nós, ou como se nós não existíssemos e só existíssemos a partir do momento que o outro está lá disponível para nós? Ou é mais um ato egoísta da nossa necessidade e do outro conosco pela nossa necessidade e não pelo desejo dele? Os ciúmes. Muitas vezes, ou no passado, achávamos que ter ciúmes era uma coisa de amor. E na verdade não é uma questão de amor, é uma questão de desamor. Desamor consigo mesmo e com o outro. Né? Porque ficamos cobrando do outro, somos possessivos com o outro de forma que ele tem que agir, tem que estar presente, tem que estar à nossa disposição. E aí nós vamos entendendo o quanto o nosso ego está no meio do caminho e traz uma série de justificativas e explicações para dar o nome de amor para um monte de coisa que está longe de ser amor, que é somente para satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo. O controle, o controlar o outro, o quanto precisamos ter o outro ali à nossa disposição. Então é o eu, mais eu, depois eu, sempre eu. E isso não é amor. Isso é a nossa necessidade. Porque como nos sentimos incompletos, achamos que o outro vai nos completar. E a nossa falta de completude é pela nossa falta de conexão com a nossa fonte divina e com a nossa essência de amor. E entender esse amor primordial. Então, muitas vezes nós estamos agindo, como eu disse, conceitos errôneos, aprendizados errôneos de um amor que está longe de ser realmente um amor. Mas é querer o outro disponível de acordo com a nossa vontade. E não o exercício de permitir que o outro exista, faça e seja. Já viram Jesus no passado ter recriminado alguém pelo caminho que fazia? Pensando em Buda, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, o quanto a disponibilidade desses seres de luz, Chico Xavier, entendia que cada um tinha o seu funcionamento, tinha suas ações e amava independente de qualquer coisa. Amar independente da escolha que o outro faça. Amar respeitando o caminho, a escolha do outro. Este é o verdadeiro amor, a essência divina, o amor que Jesus veio nos ensinar. Não é o amor com exigências, não é o amor que admite só o que é conveniente para si,
que coloca regras e padrões para que o outro esteja presente na sua vida. As limitações que damos para o momento do outro, porque queremos sempre que a disponibilidade esteja sempre a nosso favor, sempre de acordo com o nosso desejo. Quando discutimos por uma série de razões banais, o quanto todas as horas que nós estamos discutindo por coisas banais, achando que estamos falando em amor e na verdade estamos longe de dizer amor. Será que no amor a gente tem que ficar brigando por tanta coisa desnecessária? Tantas brigas que começam, não sabemos nem porquê, que vai dando um nó, vai dando um nó, vai dando um nó, e aí nós vamos cobrando. Porque aí, à medida que vamos brigando, nós vamos puxando lá na memória tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que o outro nos deve, todas as nossas mágoas, nossas tristezas, nossos dissabores. Vem aquele pergaminho de coisas que o outro falou, que o outro fez. E dizemos que tudo isso está em nome do amor? Então, quando eu disse que a proposta era falar um pouco do amor, era trazer essas reflexões. As nossas implicâncias gratuitas. Às vezes a nossa vontade é que o outro sente aqui, em vez de ele sentar onde ele quer, porque aqui eu entendo que é o melhor lugar. Pode ser o melhor para mim e não é o melhor para o outro. E se o lugar que o outro escolheu não é bom, ele vai ter que perceber. É a necessidade dele, é o tempo dele. É quando ele precisa entender o que ele quer para ele. Então, quando nós falamos de amor, nós temos que primeiro pensar o conceito que temos de amor, o que aprendemos com amor e tudo aquilo que nós precisamos modificar, transformar neste conceito que carregamos por muito tempo e, acima de tudo, falar de amor e modificar em tempos de tanta dificuldade de amar, socialmente falando. Onde o que existe são guerras, disputas, poderes, lugares. Onde a ambição do homem toma tanto lugar que ele se esquece de uma essência divina, que ele se esquece de ter paz e acredita que ter paz é a conquista de N coisas materiais, quando nós já entendemos que nós podemos conquistar um monte de coisa e de repente você conquistou e aí você se volta e percebe que está vazio de novo. Você volta, olha para o lado e fala, consegui, e daí? O que representou? Nada. O vazio continua, porque a essência da vida não é a essência material. A essência da vida é a essência emocional e espiritual. A essência da vida e o preenchimento da vida e a paz, como tantas vezes falamos que precisamos, não está naquilo que nós adquirimos. Essas conquistas são passageiras. Essas são ilusões materiais. Essas são ilusões do mundo que vivemos, que nós chamamos de mundo de terceira dimensão. A essência é muito mais profunda do que isso. Essa paz é muito mais profundo. É um bem-estar de viver, mas sem buscar, sem querer tantas coisas. E aí, nós vamos entendendo cada vez mais que temos, mas o vazio muitas vezes continua, porque o amor que queremos não surge dessas coisas, e nem dessas relações, e nem desse aprisionamento que fazemos no outro. Esse amor, ele surge da nossa paz interior, quando nós entendemos o respeito ao outro, tanto quanto queremos ser respeitados, quando nós compreendemos o livre-arbítrio, quando nós entendemos as diferenças e aceitamos que elas vão existir sempre no mundo e que vivemos para também estar próximo das diferenças e aprender com elas e respeitá-las. De perceber o quanto nós assumimos as nossas dificuldades, o quanto somos verdadeiros com o outro e verdadeiros com nós mesmos. Em tudo isso que estamos falando agora está a presença do amor. O quanto nos responsabilizamos, o quanto sabemos perdoar, o quanto sabemos pedir desculpa por alguma coisa, o quanto sabemos chegar para o outro e reconhecer algo que foi falado, que foi inadequado, o quanto sabemos falar de sentimentos e falar até mesmo desse amor para o outro sem se preocupar.
falar da sua vontade, do seu desejo, sem estar lá achando que vai ser julgado, achando que está exposto. Isso tudo é ego. Essas inseguranças, esses medos, imagina, eu vou falar, então quem vai falar primeiro? Quem vai falar primeiro é aquele que não tem medo de ser, de estar, de existir. Quem vai falar primeiro é aquele que não está preocupado com ser o primeiro, mas é o que assume e enfrenta o fato de que posso ser, posso existir, posso fazer e falar, posso estar em conformidade com a minha fé, com a minha crença e meu aprendizado do que é viver bem e viver bem com todos e viver bem dentro das leis divinas e viver bem próximo da essência que existe em cada um de nós. Quando todo mundo conseguir entender tudo isso, então a religiosidade ou a religião será uma só. E essa religião única para todo mundo é o amor. Então essa religião vai se chamar amor. Então o que você segue? Amor. No que você acredita? O amor. O que você pensa que salva o mundo? O amor. O que faz as relações ficarem melhor? O amor. Quando terminam conflitos em famílias? Quando o amor existir, quando o amor falar mais alto, quando o coração estiver presente. Quando nós vamos aceitar as diferenças, quando o amor estiver presente. Quando vai deixar de existir preconceito? Quando o amor estiver regendo todos os corações. Quando eu não vou precisar disputar com nada e com ninguém? Quando eu tiver amor e souber que existe o lugar meu e de todo mundo. Que não existe quem é melhor. Mas eu sei reconhecer quando o outro pode estar numa situação que dentro da encarnação dele é o que ele precisa. Não é melhor ou pior, é o lugar de cada um. Então, repetindo, qual será a religião de todo mundo? O amor. Da onde virá a paz? Do amor. De não estar brigando, de não estar procurando, de não estar desesperado, de não estar controlando, de não estar querendo possuir nada. Possuir a única coisa que é verdadeira na nossa vida, o amor. Olhando para tudo que assistimos diariamente, que nos assustamos para resgatar cada vez mais esse amor dentro de nós. Para estar bem e dentro do conceito que é vida. Isto é viver. Isso é aceitar o amor como regra para um bem viver. E passar a olhar as coisas com mais leveza, sem procurar nada, sem se desentender com nada. Separei aqui um trecho do livro Os Prazeres da Alma para ler para vocês. Diz assim: quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creiais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas, e quando um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar com um amor eterno e durável, porque repousa sobre a estima. Então, quantos que falam de amor, mas a essência não é o amor.
são as coisas materiais. Nós olhamos, achamos bonito e entendemos que aquilo é amor. Nós olhamos e achamos, nossa, parece que tem tudo a ver comigo. E não. Eu olho pela aparência e não com profundidade. Eu olho com os olhares da matéria e não com o olhar da essência. Eu olho com o olhar de quem desesperadamente busca alguma coisa, mas não sabe ao certo nem o que está buscando. Eu olho esperando que vou encontrar na vida algo além do meu ego, mas enquanto eu não entender a essência divina, eu não tenho como olhar para entender o que realmente é amar. E é com essas palavras, com esse pensar, trazendo um pouquinho dessa reflexão para vocês, para que cada um pare e pense na palavra amor e veja como a está colocando no seu dia a dia, como está usando esta palavra no bom sentido, o quanto realmente compreendeu, entende e coloca o amor em tudo que faz. O quanto coloca o amor até mesmo com este olhar carinhoso para si próprio, o quanto se resgata no amor e o quanto auxilia e resgata o próximo nesse amor. O quanto cada vez mais nós nos afastamos ou nos aproximamos. Que o amor esteja presente em cada vida, em cada pensamento. Que o amor seja a palavra diária de cada um. Que o amor seja o desejo que tanto queremos que o outro nos dê, mas que estejamos colocando em nossas vidas e nossas relações. O que eu desejo para vocês nessa sexta-feira é muito amor, muita paz. Que desejo para todos nós, enquanto irmãos encarnados nesta vida, a presença do amor, a lembrança diária do amor. Não desanimar, procurar, encontrará. É assim. Bate e a porta se abre. Procura e vai encontrar dentro de você a centelha divina do amor, a centelha divina de filha de Deus. E assim se aproxima de si próprio, se aproxima dos seus irmãos e, acima de tudo, se aproxima do Deus, da fonte criadora, do Pai Maior. Que assim seja. Paz, muito amor. Boa noite a todos.